Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em Portugal há meninas que casam quando ainda nem saíram da infância. São de etnia cigana, como Flor. Vivia num acampamento nos arrabaldes de Aveiro e casou com um rapaz de 15 anos de outra comunidade cigana, conforme mandava a tradição. Na noite do casamento, entrou no quarto destinado ao casal e o marido pretendia oficializar carnalmente o compromisso. A menina, possuída por uma força, revoltou-se e repudiou. A família do rapaz levou a peito a afronta. A sogra, Bela Rubal, uma mulher de 30 anos, amarrou a menina à cama com fios elétricos. Mais tarde, ao ser ouvida pela PJ, esta sogra diz que passou pelo mesmo e que apenas foi fiel às orientações ciganas. Afinal, o casamento foi combinado com o pai de Flor e com o consentimento desta menina. Joana, que casou com Pepino, um homem de 29 anos, dizia que não queria casar e dizia que os ciganos só fazem o casamento e festa se a pessoa fosse virgem, que não era o caso dela. E assim descreveu uma noite onde uma cigana velha meteu o dedo no pano e depois meteu-o no coiso para tirar a virgindade, verificando que não era virgem. Tudo o que eu acabei de ler são excertos de uma notícia de abril de 2019. De abril de 2019 é também uma declaração de Beatriz Imperatori, diretora da Unicef Portugal, que dizia que o casamento infantil estava a aumentar em Portugal na faixa etária entre os 16 e os 17 anos. E dizia também que esta tendência crescente era sobretudo no seio da comunidade cigana, cujos membros eram obrigados a casar e a abandonar a escola, falando então do conflito ao nível do direito à educação, visto que a escolaridade é obrigatória até ao 12º ano. A pergunta que se impõe é a seguinte: se o casamento infantil aumenta e sabemos onde aumenta, por que é que não vemos notícias e relatórios sobre isto? Meus senhores, isto devia abrir telejornais, isto devia vir escarrapachado em todas as capas de jornais. Mas não, é preciso recuarmos a 2019. 2019 talvez tenha sido o ano em que sucumbimos ao wokeismo. É que em 2020, numa deliberação da entidade reguladora da comunicação, ficava expressa a ordem para os jornalistas se absterem de identificar a nacionalidade ou a etnia de praticantes de certos crimes. Antes, já uma deliberação do Conselho de Ministros do PS tinha firmado uma resolução no mesmo sentido e escusam de verificar estes factos porque a minha fonte até é o polígrafo. Onde estiveram, senhores deputados? Onde estiveram, senhores jornalistas? Fechámos os olhos a este problema e fingimos que não acontecia por falsa sinalização de virtude e, pior, por cedência aos perversos intelectuais de esquerda. E por isto não tenho meias palavras. Da comunicação social ao poder político, todos foram cúmplices com os crimes contra estas meninas, contra estas crianças. O Ocidente é uma civilização superior por ter sido a primeira a reconhecer os direitos humanos, por termos sido os primeiros a abolir a escravatura, por reconhecermos os direitos das crianças. E se consideramos que uma criança ou um jovem antes dos 18 anos não pode votar, não pode conduzir, não pode fazer tatuagens, não podemos permitir que casem. Nenhuma, independentemente do credo, independentemente da etnia, independentemente da raça. E é por isso que o Chega aqui está, como desde 2019, com sucessivas propostas neste sentido, em defesa, pasmem-se, das meninas crianças, das meninas ciganas, em defesa de todas as crianças. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir os seus bons ofícios para a distribuição de uma notícia de 2019 com declarações de Beatriz Imperatori, onde pode ser lido: o número de crianças casadas entre a faixa etária dos 16 e 17 anos aumentou, tendência crescente, sobretudo no seio da comunidade cigana. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, hoje podemos dar aqui um pequeno passo na defesa das crianças, reconhecendo que os jovens não podem casar antes dos 18 anos e, sobretudo, dando um sinal político, social e cultural ao nosso país. Porque sabemos que há muitos menores forçados a casar aos 16 anos, com um falso consentimento, e outros que são desposados mais cedo, mas que só oficializam o compromisso aos olhos do Estado aos 16 anos. Mas hoje é sobretudo um dia de vitória para o Chega, porque agendámos este debate e permitimos que todos viessem a jogo com as suas propostas. É que em 2017 André Ventura ficou sozinho e foi afastado do PSD quando identificou este e outros problemas de impunidade na comunidade cigana. Desde 2019 que trazemos a esta casa estas e outras preocupações sem falsos moralismos. E é com surpresa que vemos que o PSD nada aprendeu, não trouxe uma única palavra em solidariedade com os relatos que aqui foram trazidos e ficou numa posição de profunda hipocrisia. Eu peço que façam um exercício.
Os senhores deputados olham e bem para a violência doméstica e, perante os dados, concluem que a maioria das vítimas são mulheres e a maior parte dos agressores são homens. E é por isto que as respostas sociais são pensadas maioritariamente em função das mulheres. E até aqui tudo muito bem. A pergunta que se impõe é porque é que não têm capacidade de fazer o mesmo exercício com o tema do casamento infantil. É que não sou eu que digo, era a Unicef que dizia em 2019, antes de ser cancelada pelo pensamento woke, que este comportamento predomina na comunidade cigana. E é por isto que as respostas têm que ser realistas. Não podem ser como as propostas do LIVRE, que propõem mais educação sexual por algo muito óbvio. Se as meninas ciganas são retiradas da escola, em que espaço é que vão ter a dita educação sexual? Estamos fartos, senhores deputados. Estamos fartos de ter razão antes do tempo. É que alertámos para o perigo de comunidades migrantes que estávamos a receber e agora percebemos que a mutilação genital feminina está a aumentar. Alertámos para a imigração descontrolada e temos visto, pelo choque de culturas que Pedro Nuno Santos reconhece, muitas mulheres violadas. Alertámos agora para o casamento infantil e hoje podemos fazer a diferença. Parem de ter preconceitos ideológicos e votem ao lado do Chega, votem ao lado do bom senso.